Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou, resumo da semana econômica no contexto certo. E nesta semana, além de um americano ter sido escolhido como novo Papa Leão XIV, o maior investidor de todos os tempos, outro americano, Warren Buffett, avisou que vai se aposentar no fim do ano, aos 94 anos, depois de 60 anos, comandando a Berkshire Hathaway. O presidente norte-americano Donald Trump voltou a manter o tom de otimismo em relação aos acordos comerciais. Não só anunciou um acordo com o Reino Unido, como ficou acertado que vão começar as negociações com a China neste final de semana na Suíça. Tudo isso trouxe ânimo para os mercados. A Bolsa Brasileira bateu recorde. Trump também sinalizou que vai revogar as restrições aos chips. E como esperado, o Banco Central deles manteve os juros inalterados. E o presidente do Banco Central, Jerome Powell, falou não ter pressa em cortar os juros, mas acalmou os investidores dizendo que a economia dos Estados Unidos vai muito bem. Mas o Trump não gostou e chamou ele de tonto por não ter cortado os juros. Já por aqui, a nossa taxa básica de juros subiu para 14,75% ao ano, subiu meio ponto. É o maior nível em quase 20 anos. O Banco Central indicou que pode ter sido a última alta do ciclo, mas ainda pode ter mais uma altinha de 0,25 na reunião de junho. O cartel da OPEP+ decidiu aumentar em 411 mil barris a produção diária de petróleo a partir de junho. Isso pesou no preço do petróleo, mas uma nova tensão na Ásia entre a Índia e o Paquistão e os bombardeios pesados de Israel no Iêmen, em resposta ao ataque dos Houthis no aeroporto de Israel, pressionaram os preços do petróleo para cima. A situação fica ainda mais perigosa porque os Estados Unidos apoiam a Índia enquanto a China apoia o Paquistão. E por falar em tensão, a Alemanha viveu um momento dramático que contribuiu para derrubar as bolsas da Europa durante essa semana. Na primeira votação do parlamento alemão, o chanceler Merz, que foi eleito pelo povo, não conseguiu a maioria dos votos para se eleger. E olha que a sua base era ampla, tinha muito mais do que os votos. Tinha 328, precisava de 316, ele só conseguiu 310. Numa segunda tentativa ele conseguiu, mas ficou claro que ele estava enfraquecido e é difícil dele emplacar a agenda econômica dele por lá. Circulou no mercado relatos de que as empresas de educação Cogna e Dux estariam estudando uma fusão. E lá fora, há relatos de que a Shell quer comprar a sua rival petroleira BP, British Petroleum. Lá fora, o Bitcoin voltou a bater 100 mil dólares. E por aqui, a nossa bolsa bateu uma nova máxima histórica, um novo recorde. O novo teto de Agora, o ponto mais alto que o nosso Ibovespa tocou no intradiário é 137.634 pontos. O Eitarinho! E para a semana que vem, a gente vai ter dados de atividade no Brasil e lá nos Estados Unidos, além da inflação americana. Vai sair a ata do Copom, vai ter vencimento de opções na B3 e o presidente Lula vai estar na China. E a temporada de balanços esquenta mais aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextou de hoje. Primeiro ponto, o escândalo do INSS pode ser o maior escândalo da história da humanidade. A roubalheira do INSS ganhou um novo capítulo desesperador. O roubo dos aposentados parece ser muito maior do que os descontos de associações e sindicatos não aprovados pelos beneficiários, que derrubou o presidente do INSS e também derrubou o ministro da Previdência, Carlos Lupe. Saíram relatos de que a força-tarefa que apura as fraudes do INSS está avançando para uma nova frente de investigação e descobriu quase 90 bilhões em consignados liberados apenas no ano de 2023. Não é 2023, 2024, só 2023. Segundo a auditoria do TCU, só naquele ano foram registrados 35 mil reclamações de empréstimos indevidamente liberados, muitas vezes sem qualquer solicitação dos aposentados. Ou seja, alguém fez empréstimo consignado em nome dos senhores, dos velhinhos, pegou o dinheiro e deixou a conta para eles pagarem. Pior, os cadernos voltaram. Encontraram um caderno que registrava a distribuição de propina. É um escárnio. Já se fala num número ainda maior. 200 bilhões de reais. Mas onde é que nós estamos? Onde é que é o maior assalto de todos os tempos? O esquema que tinha sido descoberto puxou um fio que falava em 6 bilhões, em 6 milhões de aposentados e pensionistas prejudicados no valor de 6 bilhões de reais.
E a gente já sabe que 67% desse pessoal é do pessoal do agro. Mas e agora? E se o roubo for realmente tão maior? Quem é que vai ressarcir os aposentados? As próprias vítimas? A população? Como é que ficam as contas públicas? E a roubalheira? Não vai acabar nunca! Segundo ponto, dinheiro pro povo para aumentar a popularidade. Já pensando na eleição de 2026, o governo confirmou que prepara um anúncio de um programa de crédito para entregadores de aplicativos. O mercado ficou preocupado com essa intenção de criar uma linha de crédito em articulação com a Caixa e com o Banco do Brasil. Essa medida parafiscal vai na contramão da política do Banco Central, que sobe os juros justamente para restringir o crédito para segurar a inflação. Por isso, os juros futuros subiram nesta semana com essa preocupação. O que pesou, que segurou a Bolsa, por mais que a Bolsa tenha saltado por outras razões. E isso também pesa no bolso dos consumidores, já que são essas taxas que servem de referência para os empréstimos no Brasil. É mais uma medida que pode atrapalhar o trabalho do Banco Central e exigir, no futuro, novas altas de juros, já que mais crédito tende a pressionar mais a inflação. Terceiro ponto, Campos Neto já tem emprego. Nesta semana, o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tricampeão mundial, fechou com um banco para trabalhar. Ele fechou depois de cumprir a quarentena exigida de 6 meses por ter trabalhado no Banco Central. Ele teve que esperar 6 meses para poder achar o emprego. Campos Neto vai para o Nubank, vai ser vice-presidente do Conselho e diretor global de políticas públicas, cargos que não existiam no banco antes dele chegar. Ele começa dia 1º de julho de 2025. O Banco Digital que informou. Ele vai ser responsável pela expansão internacional e pelo relacionamento com reguladores financeiros globais. Indicado em 2019 para o cargo de presidente do Banco Central pelo então presidente Jair Bolsonaro, Campos Neto foi o primeiro presidente do Banco Central na era da autonomia. Quarto ponto, bomba relógio no crédito consignado. Empresários do setor de supermercado e do varejo em geral estão preocupados e já alertaram o governo. O crédito consignado privado com garantias do FGTS, criado recentemente pelo governo para ajudar o trabalhador e ao mesmo tempo ajudar a elevar a popularidade do governo Lula, saiu de controle e estão sendo cobrados juros de até 15% ao mês do trabalhador, que estão detonando o salário de muita gente. Isso resulta em trabalhadores descontentes, salários evaporando com dívidas e pedidos de demissão crescendo. E o pior, fuga em massa para a informalidade. Isso pode virar uma crise no mercado de trabalho formal. A gente tem que falar disso e tem que falar agora. E para a semana que vem, a gente vai ter dados de atividade no Brasil e nos Estados Unidos, vai ter dados da inflação americana, a ata do Copom, vencimentos de opções da B3, e o presidente Lula vai estar na China e a temporada de balanços pega fogo no Brasil e nos Estados Unidos. Eu sou Pablo. Boa noite e um lindo fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Sextou!